Bom dia a mais uma live do Café com Terapia, este de número 214. 214 momentos em que nós nos encontramos aqui, ao vivo, para um debate, para uma conversa tranquila, para uma conversa leve, para uma conversa sem peso moral ou de julgamentos. Seja muito bem-vinda, professora Cris Marques e Kátia junto, né? E também Michele. Seja muito bem-vinda também. Bem-vindos e bem-vindas todos vocês, você e a Kátia. Como eu não enviei os aviõezinhos, eu vou enviar agora porque esse tema ele é um tema muito delicado e é um tema que muita gente não quer nem tocar no assunto. Seja porque aconteceu um aborto espontâneo, seja porque aconteceu um aborto provocado, e às vezes um natimorto também. Às vezes a família não quer nem comentar a respeito disso, né? Dos natimortos. Então, é com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado, tudo que vai ser dito hoje aqui. Não é a primeira vez que eu faço essa live, mas como ontem aconteceu, eu fiz um atendimento em que eu percebi tanta culpa na pessoa, né, em função de ter provocado um aborto, que eu senti a necessidade de trazer esse tema para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Em nenhum momento aqui eu vou, então, novamente dizendo, em nenhum momento eu vou aqui trazer julgamentos sobre isso. Em hipótese alguma. A constelação familiar ela é uma das coisas que eu mais gosto e que mais me trouxe leveza nas constelações familiares é exatamente o não julgamento. Né? Então, eu não vou trazer aqui se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado, em hipótese alguma. Inclusive, eu gostaria que se você tiver alguma vontade de fazer um comentário, por favor, faça, porque é debate, né? Para quem está assistindo ao vivo, é debate. Para quem vai assistir depois, tanto aqui no Instagram como no YouTube, pode também fazer comentários que eu procuro responder o mais rápido que eu conseguir, mas nós não estaremos aqui julgando ninguém e também nem se autocondenando, tá bom? Então, dentro da visão sistêmica trazida por Bert Hellinger, eu gosto de dizer que não foi só o Bert Hellinger quem trouxe a visão sistêmica. Bert Hellinger, ele sistematizou tudo que tantas pessoas já estavam pesquisando e discutindo, e ele fundamentou-se em preceitos freudianos e junguianos também, além de muitos outros, né? O Bert Hellinger foi assim o cara que, sabe, assim, eu acho que ele teve muita coragem para trazer, na data que ele trouxe, que já tem mais de 40 anos, essa visão em que a gente consegue desmistificar muita coisa e trazer mais leveza para o coração. Tá bom? Então, gratidão pela presença e vamos lá. Bom dia, então, professora Eliane. Que saudade, há quanto tempo. E a Rita também. Sejam muito bem-vindas todas essas pessoas. Então, vamos começar? Eu gosto de dizer sempre qual é o site que eu me baseei, porque são tantos que falam sobre esse assunto, e se você ficar, e eu quero que você fique com mais curiosidade, vai lá no YouTube, joga esse tema, joga exatamente assim, abortos ou filhos não nascidos na visão sistêmica ou constelação familiar. Então você vai encontrar o Carlos Frois, Mário Cosini, Isabela Couto, é, Elza Carvalho e agora eu, né? Eu já tenho também um outro vídeo mais antigo que eu fiz sobre esse mesmo assunto, tá bom? Vamos lá então.
Podem sair convidando pessoas, se vocês sentirem no seu coração que tem alguém que precisa também escutar sobre isso. Tá bom? Vamos lá então. O site é o Stato, escrito com S-T-A-T-T-U. Stato. É na internet, né, que você encontra. E o título que ele colocou foi A Inclusão dos Não Nascidos, Abortos na Visão da Constelação Familiar, que eu coloquei na visão sistêmica, né? Até eu também peguei a imagem deles, porque eu achei muito bonita e eu achei que cabia, sem essa culpa, sem esse peso que a gente traz. E também quero deixar claro que em nenhum momento Bert Hellinger e nenhuma dessas pessoas que eu mencionei, e muito menos eu, estamos defendendo o aborto. Ninguém aqui está defendendo ou indo contra. Até porque o aborto, ele pode ser o espontâneo, ele pode ser o provocado, e cada um deles tem a sua função no nosso sistema familiar. Tá bom? Então vamos lá. Ele começa assim, que na visão sistêmica, né, da constelação sistêmica, nós podemos observar o quanto os não nascidos, muitas vezes, gente, influenciam na nossa vida, sabe? E influenciam mais do que a gente pode imaginar. Vamos lá, então. Se a gente sempre considera, eu como consteladora sistêmica familiar e terapeuta sistêmica, eu vou estar sempre olhando dentro de um atendimento onde estão as exclusões naquela família, né? Vou botar mais assim, fica mais bonitinho, né? Né? O professora Cristina, a professora Cristina me falou, né? Tira o teto, tira o teto. Então, sempre nós vamos estar olhando o que existe de exclusão naquele sistema familiar. Seja qualquer tipo de exclusão. Mas os filhos não nascidos, esses que as mulheres, nós mulheres, né, tivemos os nossos motivos para então realizar o aborto, esse ato ele irá refletir em todo o nosso sistema. Às vezes numa geração seguinte, logo próxima, às vezes em gerações lá na frente, às vezes de um bisneto nosso, pode trazer as consequências deste aborto cometido, tá? Então, se a constelação familiar traz que a inclusão ela é necessária para que o nosso sistema familiar fique mais leve, os abortos eles têm consequências gigantescas dentro do nosso sistema. Então, às vezes, uma criança ou uma jovem vai apresentar distúrbios no comportamento, distúrbios mentais, distúrbios psiquiátricos, né, que seriam distúrbios mentais, e às vezes essa pessoa, esse jovem, está representando este que foi excluído lá em outra geração, às vezes, ou às vezes da própria mãe, né? Então ele vai estar trazendo o quê? Pedindo um olhar para ele, porque os meus bonecos não estão mais aqui agora, daqui a pouco eu conto por quê. Vou pegar uma caneta. Então, assim, se vamos dizer que aqui é a criança não nascida, né? Vou colocar ela deitadinha assim, representando a morte, né? E esse aqui é o filho que vem na geração, às vezes da mesma geração, o que vem depois, né? Então ele traz um transtorno psiquiátrico, vamos dizer. Na maioria das vezes, essa pessoa, esse jovem ou esta jovem, está representando esta criança que não nasceu. De que maneira? Chamando a atenção para ela, né? Se você convive ou já conviveu, conhece jovens que têm transtornos mentais, ou mesmo transtornos de comportamento, né? São agressivos demais com a família, ele está pedindo que olhe para ele ou para ela, né? Olha para mim,
já que esse daqui saiu do sistema e ninguém mais olhou para esse que saiu. Entende? Então, assim, quando se sim, Raquel, isso se aplica aos abortos naturais também. Eu já vou falar sobre isso. Segura aí que eu já vou chegar aí. Então, essa criança que foi ou um aborto natural, ou aborto provocado, ou natimorto, né? Nasceu morto, como aconteceu na novela das 9 agora. Eu sou noveleiro de boas histórias, né? E essa novela das 9 agora, eu tô achando maravilhosa, em que ontem ela tem uma dinâmica que ela vai lá e prende o nome da criança dela que nasceu morta. Ela gestou os 9 meses, mas teve complicação na hora do parto e faleceu. Veio a óbito. E aquela dinâmica que apareceu na novela, achei linda, né? Que ela amarra o nomezinho da criança num balão e solta o balão. E se despede daquela criança. Mas se despedir não quer dizer que você não vai mais, que ela não vai mais existir no seu sistema. Entende, Raquel? Então, assim, essa criança abortada, e às vezes nós, mulheres, temos aborto sem sabermos que estamos abortando. Né? Vocês sabem disso, né? Que às vezes o embrião aconteceu, o óvulo foi fecundado, e às vezes nós não conseguimos segurar essa gestação e nem sabemos, e então abortamos. Muito bom. Quando essa cena ontem da novela, né? Que a moça amarra o nomezinho do filho que ela tinha escolhido, amarra num balão branco e solta. Aquilo para mim foi muito significativo. Porque ela solta a dor, né? Ela solta a dor. Mas não quer dizer que ela não vai considerar que essa criança deixou de existir no seu sistema. Então, essas crianças natimortas, abortos naturais, abortos provocados, precisam ser incluídos no nosso coração. Às vezes você descobre que a tua mamãe teve um aborto. Às vezes ela vai contar para você numa idade bem mais avançada. E você precisa acolher no seu coração e incluir e entender que você ou não é a filha segunda, ou não é a filha mais velha, porque antes de você teve um aborto, mas essa mamãe não contou para você, entende? E aí, isso, Raquel, procura no Globoplay, que tá lá essa cena, é linda demais. Então, quando a gente também não inclui estas crianças não nascidas, a gente prefere na constelação familiar falar assim, não nascidas ao invés de abortadas, né? Quando a gente não inclui essas crianças no nosso sistema, tudo desequilibra, tudo tende a vir a desequilibrar, tudo. Então, às vezes, por exemplo, essa querida mãe que me procurou para um atendimento, ela me procurou dizendo assim, olha, Carla, eu preciso muito que a minha filha constele, uma filha adulta. E aí eu disse, quando essas mães me procuram, na mesma hora eu falo com ela, será que é a filha ou será que é você? E aí ela disse, eu acho que sou eu que estou precisando constelar. E quando então ela veio constelar, nós vimos ali forte a culpa dela por ter provocado o aborto do filho mais velho. E essa filha dela se considera uma filha única. Então, é natural que essa filha, que se considera única, é natural que angústias possam vir, ansiedades, que era o caso, né? Ansiedades que possam vir, às vezes até doenças no próprio corpo, né? Porque ela está fora do lugar dela. Cadê os meus bonecos, Cris? Eu vou colocar as canetas aqui, ó. 3 canetas, bom que professora tem sempre caneta, né? Ó. Então, se essa moça, botar só 2 aqui, se essa moça, não escolhi moça porque é rosa não, tá? Mas se essa moça, ela se considera filha única e a primeira
E é como a mãe escreveu no sistema dela, como a única filha dela, essa filha não sabe que antes teve um. E essa mãe está excluindo esse primeiro. E quando a gente exclui, a conta bate na porta. Vem cá, ó. Bate na porta. E de que forma que bate? Trazendo transtornos, ansiedade, angústias, depressão, entre outras, várias outras coisas, na vida desta, no caso desse exemplo que eu estou dando, desta filha. Mas essa mãe, vou colocar o verdinho de mãe, mas essa mãe, ela tem culpa sobre isso? A gente esquece a palavra culpa. Não existe a palavra culpa. Existe a gente ressignificar, tentar ressignificar todos esses sentimentos, né? E aí eu vou continuar um pouco mais. Olha, adorei as canetinhas. Não me deixe esquecer de falar no final por que eu estou sem os meus bonecos aqui. Deixa eu ler aqui o comentário da Raquel. E Raquel também tem a Globoplay. A Rede Globo está com uma programação muito boa, né? Mas eu confesso que aquelas bem carregadas eu não assisto, não. Mas novelas boas como essa novela ela tem uma autora e 6 roteiristas. Eu não sei como é que isso funciona, mas a Raquel fala ainda, a minha mãe deve ser, né, Raquel, teve um antes de mim. E por acaso, só assim eu nasci, já que fui a terceira cesárea dela. Deixa eu ver se eu entendo aqui, né? A minha mãe teve um filho antes de mim, tá? Vamos desenhar. A tua mãe teve um filho antes de você, tá aqui. Esse aqui, né? E por acaso, só assim eu nasci, já que fui a terceira cesárea dela. Não ficou claro ainda não, Raquelzinha? Se você quiser, inclusive, aparecer ao vivo, daqui a pouco você pode me chamar, que aí às vezes o falando fica mais claro, né? Vamos lá. Isa Maia, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Muito bom. Entende? Então, assim, a gente tira a palavra culpa, tira a palavra culpa desse contexto todo. Por quê? Porque cada um desses que foi abortado ou que sofreu aborto espontâneo tem uma função no sistema. Entende? E é isso que eu vou ler aqui mais um pouquinho. Nesta visão, não há julgamento, não existe julgamento para os abortos. Apenas acolhimento e ordem e amor. Falando da ordem de novo. Ó, essa mãezinha teve esse filho aqui. Não, tinha sido ao contrário, né? Essa mãezinha teve esse filho aqui e precisou abortar, né? Aí nasceu essa filha aqui. Se essa filha continuar achando que ela é a única, coisas vão acontecer porque ela está fora da ordem, que é uma das leis que a constelação familiar traz, né? A ordem do pertencimento. Então, a minha ordem do lugar. Então, essa pessoa aqui não é a filha única dessa mãezinha. Ela é a segunda filha. E ela não é a mais velha, ela é a segunda. E a princípio, caçula. Porque esse aqui que não conseguiu nascer, esse aqui é o primeiro filho, o primogênito. Às vezes, nós não conseguimos falar com os nossos filhos com tranquilidade sobre isso que nos acontece. Por quê? Justamente por causa da culpa. E justamente porque existe, aí eu vou trazer um tanto do Jung, né? Nesse inconsciente coletivo, do quanto é pecaminoso, meu Deus, tirou uma vida. Olha, e no início, vou colocar aí um século atrás, a igreja e até hoje, né? Várias religiões condenam. Vou falar mais uma vez, não estou aqui defendendo o aborto. Até porque todo aborto, ou natimorto, né? Eles vão trazer consequências para o sistema familiar. Seja na geração atual, seja nas gerações seguintes. Porém, o aborto aconteceu. E agora? O que eu faço? Vou ficar me chicoteando toda a vida porque
o aborto aconteceu? Tem um vídeo do Mário Cozina que é bem interessante, ele está com uns alunos conversando sobre isso, em que uma das pessoas diz assim, como que não vai ter consequências no sistema se esta mulher tirou um pedaço de si? Eu nunca tinha ouvido falar assim, dessa maneira, sabe? Porque de acordo com essa pessoa que fez esse comentário nesse vídeo, faz sentido para mim, não sei se faz sentido para você, mas quando a mulher comete um aborto, ela tira um pedaço dela, né? Ela tá tipo porque tá dentro dela. Então, como que esta mulher vai se sentir bem tirando de dentro dela, expulsando um pedaço dela? Não vai. Então nós temos que receber essa pessoa com carinho, com afeto, com amor e incluir, ajudar essa pessoa, eu como terapeuta e consteladora familiar, ajudar essa pessoa a incluir esta criança no seu coração e no seu sistema familiar. É simples, pode ser que não, ou pode ser que sim. Vai depender muito de cada caso, tá bom? Não terminei não, tem muita coisa para falar hoje. Deixa eu ler aqui o comentário A Leila entrou, bem-vinda Leila, da Raquel, né? Minha mãe teve um aborto natural antes de mim, ela está explicando. E antigamente, a possibilidade de uma mulher ter partos cesáreos eram 3, acho que ainda é, viu? Eu acho que ainda é lei. São só 3 cesarianas que podem. Ao menos com a minha irmã foi assim. Foram 2 partos normais e uma cesariana. Caso ela tivesse tido o anterior a mim, eu não teria vindo nessa família. Entendi. Será? Será, hein, Raquel, que não? Será que não? A gente não sabe, né? De qualquer forma, você era a filha que tinha que vir para sua mãe e para o seu pai. E assim como esse outro que também não conseguiu vir, também é um filho que existe no sistema para sempre. Para sempre. Não é porque o aborto aconteceu ou ele nasceu morto que ele não existe no sistema. Existe. A constelação familiar traz, e não traz isso por hipóteses, traz isso a partir de dados empíricos, de experiências, de muitos anos de experiências que não foi feito apenas por Bert Hellinger. Se você tiver curiosidade em estudar um pouco mais, eu aconselho. Desde que eu estudo sobre visão sistêmica, a minha vida ela ganhou um outro peso. Eu estou muito mais leve para tudo o que me acontece. Tudo. Mas tudo, gente. Até o dedinho do meu pé quando ele quebrou. Vocês sabem que eu fiquei com o dedinho do pé quebrado, né? Até esse dedinho quando quebrou. Porque existe, tudo existe. Então a questão dos filhos não nascidos e abortados, as mulheres e os pais também, e às vezes os pais menos, né? Porque é na mulher que aquele embrião foi formado e é de dentro dela que ele sai. Então na mulher esse campo energético ele fica mais carregado. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Pois é, né, Raquel? Isso aí. Tem uma outra coisa também que eu vou lembrar. Eu não vou ler nada aqui do site, pelo que eu estou vendo. Talvez alguma coisa ou outra. Que é assim. A mulher, a criança, ó. Vamos lá. Vamos dizer que eu vou escolher essa aqui para ser a mãezinha. A mãe gerou, recebeu um bebê no seu útero, né? Seja lá a razão que for, ela precisou tirar. Aí, o próximo filho que vem para ser gerado aqui dentro vai sentir todas aquelas dores. Porque o útero, o nosso útero, é um campo mórfico. Quem não sabe o que é campo mórfico, eu tenho um vídeo
no YouTube que eu falo sobre isso, mas eu posso falar dele de novo. É esse campo que nos acompanha, né? Esse campo energético, esse campo de memórias. Então, o útero, em que esse próximo filho é gerado, ele sente todas as dores deste irmão que ou morreu ali dentro, ou foi abortado, ou não nasceu. Então, este próximo que vem depois, ele pode trazer consequências. Lembra que eu falei no início? A conta bate na porta. E se é o teu caso esse, se você teve um aborto e depois nasceu um filho ou uma filha e que traz questões difíceis para você olhar, receba com muito carinho, com muito amor, todas as dificuldades que esse filho apresenta. Porque esse filho que veio depois desse anterior que foi abortado, ele captou todas as energias de dor, de sofrimento daquele fetozinho que estava sendo retirado do útero da mãe, tá? Então, acolha essa mãe com muito carinho. Se for você, se acolha com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. E aí, Raquel, acho que foi a Raquel que perguntou, né? E quando o aborto é espontâneo, tem diferença entre o aborto espontâneo e o aborto provocado? Na visão sistêmica tem. E aí é o que eu vou ler agora. Ó. Ele continua assim. E tá, eu não marquei o tempo, pessoas. Daqui a pouco eu tô aqui, 2 horas falando, ninguém fala nada, né? O artigo diz assim, que todo aborto, seja natural ou provocado, tem uma intenção. Todo aborto tem uma intenção, e essa palavra intenção está entre aspas. A diferença aqui é a consciência. Aí vem a resposta para você, Raquel, dentro da sua pergunta. Ele diz ainda que num aborto natural é totalmente inconsciente essa intenção. Num aborto natural, espontâneo, é totalmente inconsciente. No provocado, é consciente e inconsciente. Quando a mulher provoca um aborto, ela tem uma intenção consciente, mas também é inconsciente essa intenção. Calma, calma que eu vou chegar lá. Só que a parte consciente, ela está a serviço de uma lealdade invisível ao sistema familiar. Quem me acompanha há bastante tempo aqui nos cafés, né, como é o caso da Cris e da Kátia, a Eliane Bieda também, eu já falei várias vezes dessa lealdade invisível que todos nós temos, todos nós, até essa gatinha maravilhosa aqui, ó, que dorme aqui do meu lado, ela deita em cima do balcão e tá aqui, e o outro tá aqui atrás. Até os animais, eles têm uma consciência, uma lealdade invisível ao sistema familiar. Então, o que acontece? Todos nós nascemos, ao nascer, a gente, na verdade, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, existe ali uma consciência. Nesse momento da consciência, que ali brota, essa consciência já se alinha a uma lealdade, já fica leal a uma memória de dor do passado que não conseguiu ser solucionada. Então, inconscientemente, a gente nasce com essa lealdade. Então, de novo aqui no artigo, quando ele fala, vou repetir, no aborto natural é totalmente inconsciente a intenção, totalmente. Porque então eu tive um aborto natural e só que é inconsciente a minha lealdade. Aí ele continua que no aborto provocado é consciente, a intenção minha é consciente e inconsciente também. Porque se eu, mulher, provoco um aborto, eu estou com uma lealdade ao meu sistema. Essa lealdade quer dizer o quê? Que eu fico repetindo o que o meu sistema já vem fazendo
há bastante tempo. Aí você pode perguntar assim para mim, Carla, e o que eu faço então? Para eu não ficar à mercê, né? À mercê desta lealdade inconsciente. Terapias. Abre constelação familiar se algo em você dói e incomoda, né? Às vezes uma doença vai aparecer, às vezes não tem caneta de outra cor, fica essa mesmo. Às vezes uma doença vai aparecer só para te contar. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, a doença como nossa aliada, lá no YouTube. A doença aparece só para contar para você que tem coisas no sistema precisando serem vistas. E muitas vezes é esta criança que não nasceu. Ou, independente do motivo que for. Então, essa criança, essa doença, ela aparece para falar para a gente assim, olha, vamos olhar para isso. Abre uma constelação familiar. Vê o que o campo mórfico vai sinalizar ali para você. E às vezes a pessoa vem para a constelação por causa de uma doença. Nossa, eu quero muito entender por que eu tenho essa doença. E aí a doença vem e mostra, olha, tem muita exclusão na família, no teu sistema. Então vamos fazer exercícios sistêmicos para incluir novamente. E dentro desse exercício, e nós vamos fazer no finalzinho ele, nós podemos olhar nos olhos desta criança ou destas crianças e falar, agora eu te vejo. Agora eu te olho. Agora você volta a fazer parte do meu sistema. Eu sinto muito se eu até hoje, se até agora eu não tinha feito. E aí, são esse tipo de coisa, mas não é pozinho de pilim-pim-plim, não é toque de mágica, a gente vai conseguindo, dando leveza para a nossa vida e para os nossos descendentes. Deixa eu ler aqui, a Raquel fala, e quando a mulher tenta provocar e o aborto não acontece? Esse filho traria algo mais? Normalmente sim, Raquel. Por quê? Ele vai trazer o sentimento de abandono e de exclusão. Então esse filho nasce já na alma dele com o sentimento de abandono e de exclusão. Às vezes é um filho que mais irritadiço da família, às vezes Raquel colocando aqui, gerando questionamentos. Isso aí. Gratidão, Raquel. Já leio o seu próximo comentário. Então, assim, quando a mulher tenta provocar o aborto e esse aborto não acontece e esse filho vem, então é comum que essa pessoa cresça com sentimento de abandono e de exclusão. E isso vai trazer sérias consequências em todos os relacionamentos dessa pessoa. Né? Relacionamento com pai e mãe, relacionamento afetivo, relacionamento de trabalho. Mas cada um traz uma dinâmica diferente, né? Então, sim, traz. Eu adoro, viu, Raquel? Pode trazer, pode provocar aqui os questionamentos. Raquel continua. Incrível isso. Adoro essas conexões. Gente, vou estudar constelação. Estou amando. Por favor, Raquel, estude. Estude constelação. Eu indico para todo o mundo. Eu indico porque a diferença na minha vida, ela é incrível. Incrível. A lente dos meus olhos, não só dos óculos, mas a lente dos meus olhos mudou para tudo. E quando a gente muda e ressignifica a dor, fica mais leve aqui, ó. E se fica mais leve aqui, fica mais leve nos que vieram antes. E se fica mais leve aqui, fica mais leve nos que virão depois. Sônia, seja muito bem-vinda. Vamos lá, continuando então. Tá? Ficou claro até aí com o que acontece com a mulher que tem o aborto, qual é a intenção dela dentro do aborto espontâneo, porque o aborto espontâneo também, inconscientemente, nós estamos com alguns emaranhados aí. Às vezes a mulher não consegue engravidar. Os antigos falavam que nossa, essa mulher não segura o bebê, né? Não segura o bebê.
Qual é a lealdade que esta mulher está tendo, que ela tem, inconsciente, ao seu sistema familiar? São várias dinâmicas. Mas esse é um exemplo interessante também. Esse é um exemplo bem interessante. Qual é a lealdade, será que essa pessoa tem? Às vezes, a própria mãe dela, dessa pessoa, desta mulher, e às vezes é do companheiro dela, às vezes é do pai. Às vezes essa mãe ou está lá na linhagem feminina de mulheres que não conseguem gestar filhos. Ou essa mulher, ela pode também ter assim, e se eu gerar filho, será que eu vou ofender a minha mãe? Ou será que eu vou ofender a minha avó? Não sei. A gente precisa abrir uma constelação familiar para entender melhor essas dinâmicas, que com cada um e com cada uma vai ser diferente, né? A Raquel, Isa, querida, tá falando. Onde encontro esses estudos sobre constelação? Olha, gente, eu vou falar assim. Na internet você vai encontrar milhares, zilhares, mas muitos eu não conheço, né? Então tem alguns que me dão mais segurança para falar para você. Então, por exemplo, a Isabela Couto, ela dá formação, Mário Cosiner também dá formação, a Elza Carvalho eu não tenho certeza, tá? O Carlos Frois também dá formação de constelação familiar. Então, essas três pessoas que eu mencionei são três, e eu talvez eu esteja esquecendo de mais alguma, mas são três pessoas que eu confio. E no meu professor também, né? No Rio Grande do Sul, que é o Sérgio Silveira. Só que o Sérgio ele faz presencial. E esses outros fazem online. Então, são pessoas que já têm uma estrada grande de conhecimento para passar informações. E, às vezes, se você fizer assistir às lives, procurar no YouTube, se você está com uma questão de um tema, né? Aí você escreve lá o tema, vamos dizer que seja financeiro. Você pode escrever dinheiro e constelação familiar. Aí você aparece muitas coisas falando. E quanto mais você ler e ouvir e refletir sobre a visão sistêmica disso tudo, melhor vai ficando o seu olhar. Viu? A Raquel fala assim: você facilita o estudo da constelação? Raquelzinha, ainda não. Eu disse para mim que eu não faria isso no. Aqui, cadê o seu curso, mulher? Né? A Raquel fala. Eu tô ainda me trabalhando, eu tenho ainda umas sabotagens comigo. Inclusive, eu estou fazendo um curso agora de empreendedorismo com Alessandra Camilo, e ela tá me mostrando muito isso, né? O que em mim impede de eu fazer um curso e oferecer para as pessoas o meu conhecimento? Mas eu estou me trabalhando, eu não quero fazer nada rápido e de qualquer forma, até eu me sentir de fato segura com todos os conhecimentos. Mas talvez seja um projeto para meados do ano que vem. Vamos ver. Aguardem. Bom, então continuando o nosso tema, ó, Isa, ó, verdade, cadê o seu curso? Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, continuando dentro desse tema do aborto, né, que são as crianças não nascidas, ficou claro, né, o que pode ser essa intenção que nós vamos ter consciente e inconsciente. E quando é o espontâneo também. E aí o artigo continua aqui dizendo que ambos, tanto um quanto o outro, geram sintomas em nós, como culpa. Lembra que no início dessa live eu falei da culpa? Então geram sintomas em nós como culpas, tristezas e outras dificuldades na vida, muitas outras. Sabe? Eu conheci uma mulher que foi minha amiga, ela fez 9 abortos. E ela tem uma filha, né? E naquela data eu era muito jovem e eu não tinha essa visão sistêmica. Eu só me assustei. Eu só me assustei quando ela me revelou, né? E aí
O que terminou acontecendo? Terminou acontecendo que ela teve câncer no útero e veio a óbito, né? Ela acabou falecendo. Não estou colocando aqui sobre errado, certo ou errado, não. Estou dizendo as consequências, que foi o que eu falei no início da live. Você, e tem toda uma campanha, né? Nós, mulheres, somos donos do nosso corpo, nós é quem decidimos se vamos continuar com a gestação ou não. Ok, nós somos sim livres nesse aspecto. Livres entre aspas, na visão sistêmica, né? Livre entre aspas. Nós somos livres. Porém, espera que a conta vai bater na porta. E ela bate. Porque nós excluímos. Nós excluímos. E toda exclusão ela vai trazer consequências. Seja na tua geração, seja na geração seguinte. E é isso que é a conta bater na porta. Entende? Professora Paulinha, da Biologia, seja muito bem-vinda. Depois ele continua aqui ainda, que procure não gerar culpa, né? Que é o que eu estava falando. Se acolha. Você fez o seu melhor, com consciência e possibilidade que tinha naquele momento. Então eu vou falar de novo dessa amiga muito querida mesmo, que acabou falecendo. Ela era o que ela tinha, qual era, e a gente não pode julgar nunca qual era a lealdade inconsciente que ela tinha com o sistema dela para fazer 9 abortos. Eu já tive vários atendimentos em que a avó, teve uma avó também que foram 9 abortos que essa avó provocou. E ela tomava remédio, essa avó, e ela ia no quintal e tirava de dentro dela. E essa neta, ela tinha isso na memória dela. E ela não conseguia segurar gravidez. Entende? Então é tão complexo toda essa história. É tão complexa. É que ele continua que quando... sim, se acolher, né? Quando um casal tem relação sexual, e aí então pode haver uma concepção, a fecundação, e nem sempre a ciência ou nós mesmos somos capazes de identificar que geramos ou perdemos quando é muito no início. Eu também falei isso lá atrás, né? Para a constelação, quando houve a concepção, houve um ser, uma vida e um propósito. Então, naquele momento ali, houve. Eu tenho um vídeo também, uma live que eu fiz, que está lá no IGTV, como no YouTube, que fala da pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte é igual a aborto. É a mesma coisa. Por quê? Por causa disso. No momento em que houve a concepção, já nasce ali uma consciência. Então, a pílula do dia seguinte é um aborto. Então, você... mas eu não sei se eu engravidei. A gente não sabe. E a gente tomou a pílula. E agora? Abre uma constelação. Ou outras linhas de terapias que existem, né? Para você sentir aqui no chakra cardíaco se você tem mais filhos do que o que você imagina que tem. E acolher todos eles. E se acolher em primeiro lugar. Se acolher em primeiro lugar. E acolher todos esses que não puderam estar aqui nessa existência. Tá bom? Nós vamos para o final. Acho que até a massagem da Kátia aí com a Cris já acabou, né? A Raquel fala assim... um ensinamento que reforço para minha pequena. 2 pontos. Pode escolher, mas saiba das consequências. É um ensinamento que você dá, né? Pode escolher, mas saiba das consequências. Para qualquer coisa, exatamente. Qualquer coisa. Toda escolha vai ter uma renúncia, né, Raquel? Então, toda escolha nós vamos perder alguma coisa. Alguma coisa a gente perde. E na questão do aborto, ou dos não nascidos, ela fica mais forte. As sequelas, elas são muito maiores
para todo o sistema familiar, todo o sistema familiar, todo ele. Porque, como eu disse lá no início, as consequências podem vir para a sua geração ou para gerações seguintes. Amo os coraçõezinhos, podem enviar mais. A Kátia continua aqui, não, a Raquel. No momento que escolhemos um caminho, naturalmente excluímos o outro. É isso aí. E a vida que segue, né? A Isa fala, terei que sair, tenho que trabalhar. Um grande abraço. Isa, gratidão por ter vindo. Se quiser assistir de novo, Isa, gente, entra lá no meu grupo do WhatsApp ou do Telegram. Eu coloco todos os vídeos lá. Eu salvo no YouTube primeiro, depois eu coloco tudo lá. Entra lá no grupo. É só clicar na minha bio para você entrar. Grata por ter vindo, Isa. Ó, a Cris falando, ainda estamos aqui. Então vamos lá falar mais um pouquinho desse artigo aqui. Tá bom esse artigo, né? Eu gostei bastante. Bom, então aí fala aqui, né? Que então para a constelação houve uma concepção. Houve um ser, uma vida e um propósito. Observamos nas dinâmicas das constelações familiares como inconscientemente nos emaranhamos com os abortos. A gente fica emaranhado com os abortos, sejam eles naturais ou não. Estando emaranhados, quer dizer, conectados com o sofrimento e pegamos para nós, quando a gente emaranha isso, a gente se conecta com aquele sentimento da dor, conecta com ele e aí a gente pega pra gente. Pegou pra gente, emaranhou. Lembrei de uma coisa aqui agora. É por isso que, é outra razão de eu gostar tanto da técnica da constelação familiar. É por isso que nós, terapeutas sistêmicos, não ficamos querendo encontrar incessantemente os nossos clientes. Porque senão a gente se emaranha com a dor do cliente, entende? Ou da cliente. A gente se emaranha. Então, uma vez eu escutei, porque os terapeutas sistêmicos são frios. Você pode continuar a achar isso. Mas é porque senão, se a gente não tomar cuidado, a gente se emaranha com a dor e pega pra gente. E aí vira um fuzuê, né? Porque nós já temos os nossos emaranhamentos. E ainda pegar os emaranhamentos dos nossos clientes, aí complica demais. Porém, com as pessoas que são atendidas comigo, eu fico com elas por 2 semanas. Depois do atendimento, eu envio uma meditação que eu sinto no meu coração, uma meditação guiada que cabe para aquela sessão. E a pessoa faz a meditação. É tarefa de casa, né? Aí na segunda semana eu mando outra meditação e aí fecha. E a pessoa tem 14 dias livre assim para me mandar insights que teve, dúvidas sobre a constelação. Então eu fico assim, mas eu não me emaranho. Eu já tenho uma experiência grande, eu já consigo separar bem direitinho a dor que não é minha, né? A Raquel fala, inscrita no Telegram e no YouTube. Graças, Raquel, muito obrigada, isso mesmo. Quanto mais gente no YouTube, melhor. Outra coisa, se você assistir no YouTube, logo curte, porque se você não gostar, você vai lá e discute, mas o YouTube precisa dessa métrica, né? É uma linguagem que eu estou aprendendo ainda. Bom, continuando mais um pouquinho, ele fala que, que nós podemos gerar diversos sintomas para este feto ali, né? Naquela dinâmica. Nós podemos gerar várias dinâmicas para este feto, seja incluindo no sistema, como depressão, tudo que eu já falei, lembra? Agitação, sobrepeso, sabia? Que às vezes a tua obesidade ela tem a ver com muitos abortos que aconteceram no teu sistema familiar? É uma das dinâmicas. Olha, eu gosto de dizer que constelação familiar não tem bula. Que você abre, depressão é por causa disso, obesidade é por causa daquilo. Não é, porque cada um de nós tem uma dinâmica diferente. E aí ele fala mais assim que, agitação, sobrepeso, questões financeiras. Nossa, mas é muito.
vazio, tristeza, doenças diversas, entre muitos outros. Então é isso. Um feto esquecido ou não sabido rompe a lei da hierarquia e do pertencimento. Eu vou fechar a live com essa frase, tá? Um feto esquecido ou não sabido, ele rompe com uma dessas leis que fazem parte da humanidade, que é a da hierarquia, aquele que veio antes precede, e a do pertencimento. Este feto não incluído ou esquecido, ou incluído com muita culpa e com muita dor, ele vai trazer consequências muito sérias, não só para a mulher, como para o pai da criança, e para os filhos, e para as gerações seguintes. Tá bom, então? Por hoje é isso, mas antes deixa eu ler aqui um texto que a Raquelzinha escreveu. Acaba que criamos um escudo natural, não é? Eu tive que aprender isso pela minha formação e quando atuava no serviço social, a Raquel. E agora levei para a vida. Isso, Raquel. Essa professora que eu estou tendo agora, né, que é a Camila, Alessandra Camilo, ela fala do empreendedorismo sistêmico. Uma das coisas que eu aprendi com ela é que qualquer pessoa que passa pela nossa vida é nosso professor ou nossa professora. Qualquer um. Até aquele vizinho chato que te perturba. A gente tem que aprender com ele. Tá bom, então, amores e amoras? Raquelzinha, amei a tua interação aqui, os teus levantamentos de questões. Venha sempre. Sábado, então, nós temos a meditação. A meditação para agradecer a semana. Normalmente a meditação tem a ver com o tema que eu trato na quarta-feira. E se você não assistiu a live de ontem, que era para ter sido segunda, mas segunda-feira não deu certo, ela está no YouTube e no IGTV, em que essa pessoa que é quem me fornece os produtos orgânicos conta da experiência dele de ter buscado dentro dele a herança familiar. Tá bom, então? Um beijo gigante no coração de vocês. Se você sentir aí no seu coração que essa live pode ser encaminhada para mais pessoas, por favor, pode fazer. Beijo gigante e até sábado. Tchau, tchau.